Então vamos lá. A partir da próxima semana, aí eu tento cumprir as coisas que nós combinamos ontem, tá certo? De já trazer a matéria para a gente fazer mais teoria ou dar uma martelada na teoria e projetar os projetos para vocês fazerem em laboratórios, pequenos projetos. Então, a partir da semana que vem a gente começa. Hoje eu queria só terminar as coisas que a gente já está em aberto há muito tempo, porque senão fica ruim, coisa aberta, projeto aberto há muito tempo. Então, os meninos me pediram para tirar algumas dúvidas dos agiotas. A gente faz agora. Agiota. Vamos ver. Eu pedi para vocês terminarem o agiota, não foi? Foi. O que ficou faltando do agiota? A agiota ainda nem tinha sequer os empréstimos, né? Mas a gente já estava emprestando? Não, a gente não estava emprestando. Tá. Não, eu acho que emprestar colocava o dinheiro na conta do cliente, mas não salvava as transações. E também não testava se tinha dinheiro. Então, eu não vou fazer as coisas pequenas. Quais são as dificuldades que vocês têm com o agiota? No caso, eu estou fazendo mostrar o histórico do usuário. Tá, tudo bem. Vou fazer aqui dentro do agiota um projeto auxiliar só para a gente entender o conceito de filtragem, tá? Eu posso fazer até em Java também, em Python, para vocês entenderem qual é a ideia do conceito de filtragem e mapeamento, tá? Então, filtragem, mapeamento. Entender aqui o que são, pelo menos essas ideias nível conceitual, tá? Vou fazer em Python também, porque em Python é mais fácil de ver as coisas, tá? É legal a gente trabalhar com duas linguagens, né? Pelo menos elas se completam, não faz sentido na outra. Vamos para a aula MKDIR S07, semana 7, episódio 2. Filter Map, episódio 2. Tá. Entendeu o que é o conceito, tá? Vocês não lembram do Python? Ainda lembro do Python, né? Então vamos ver. Sai. Então, vamos fazer aqui uma classe pessoa. A nossa pessoa vai ter um nome e uma idade. Pronto, nossa pessoa tem um nome e uma idade. Sai. Ainda lembra disso, né? Self. Então, self.nome recebe nome, self.idade recebe idade. Pronto, minha pessoa tem um nome e uma idade. Def str self retornar self.nome mais self.idade. Tá. Então vamos criar aqui algumas pessoas. Então eu tenho que a turma, nossa turma vai ser uma lista, só que vai ser uma lista de pessoas, que a gente não descreve. Em Java eu teria que fazer o quê? Array, list, de, que só pode ser uma com tipo só, né? Em Java, pessoas, turma, recebe new, array list de pessoa no singular, pessoa, tá? Então vamos colocar pessoas na minha turma. Vou botar logo aqui. Primeira pessoa vai ser a pessoa chamada Davi, que tem 18 aninhos. 18 aninhos.
Segunda pessoa vai ser a Ana, que tem 3 aninhos, vai fazer 4. Bota mais gente aqui. A próxima pessoa vai... Só de ruim. Só de ruim porque você disse que ia botar outra, vou botar ela. Tem 6. E a outra pessoa? Hã? Weigl. Acertei, né? Tudo bem. Temos 4 pessoas. Tem 15. Não, brincadeira. Tem o quê? 18. 18, é 18. Gente, eu fiz a conta. Quem entra com 17, 18, vocês estão no segundo semestre, né? Tudo bem, olha isso. Ok. Povo besta, né? Pior que estatisticamente falando, entrar mais maduro na universidade ajuda a ter um rendimento acadêmico melhor, porque assim, estatisticamente falando, você consegue aproveitar mais a universidade quando tem um pouquinho mais de maturidade. Eu não vou aproveitar nada, porque eu tenho 17 anos. Tudo bem. Só estatística. É só vocês, Estou dizendo que quem entra novo não aproveita. Estou dizendo que quem entra com 2 ou 3 anos a mais, já quebrou a cara em um curso, ou tentou vestibular várias vezes, a pessoa já tem noção do que é que quer. Então ajuda ela a aproveitar melhor as oportunidades. Então bora lá. Então vamos fazer o nosso conceito de filtragem. Ok? Filtrar é pegar um grupo de dados e extrair um grupo menor. Por exemplo, se eu quisesse apenas... Vou botar aqui, ó. Apenas as crianças. Como é que eu consigo pegar apenas as crianças? Apenas as crianças é um vetor de que tipo? De pessoas? Então eu vou sair de um vetor com um monte de gente para um vetor apenas de pessoas. Agora eu quero que vocês prestem bem atenção no que a gente vai fazer aqui, tá bom? Vou fazer o modo estendido e depois o modo compactado. No modo estendido, eu faria, né, as crianças são um vetor. Depois a gente faz em Java isso daqui. As crianças são um vetor. Para cada pessoa na turma, se a pessoa ponto idade for menor do que 18, crianças ponto add pessoa. Então agora eu tenho como mostrar as crianças. Oi? É em Python. Mas em Python é para fulano Desculpa. Estou confundindo as linguagens. Obrigado. Tá? Estou confundindo as linguagens. A vantagem do Python é que ele é mais descritivo. Ah, professor, então a gente devia usar Python para tudo. Não, porque ter uma linguagem rígida e de grande controle ajuda a evitar 1 bilhão de tipos de erros. Então, na época que o Python estourou, muitas empresas migraram para o Python porque eles conseguiam desenvolver as coisas mais rapidamente, porque eles escreviam menos código e era mais simples. Só que com o passar do tempo, 1 ano, 2, eles perceberam que os projetos começaram a ficar muito mais difíceis de manter e os desenvolvedores que não eram muito bons cometiam erros que eram muito difíceis de serem detectados pela própria característica da linguagem. Então, por exemplo, aconteceu em muitos lugares e eles começaram a migrar de volta para linguagens bem mais rígidas, como no Java, onde você tem um controle de tipo, controle muito maior, né? Por exemplo, até próprio na comunidade open source, quando o Python começou a criar força, as interfaces deixaram de ser escritas em C para serem escritas em Python. Mas o acoplamento não ficou legal, tiveram um grande problema. E aí, por exemplo, eles migraram para meio termo como Vala, que é outro tipo de linguagem que compila para C. Então, o Python tem os seus méritos, mas também tem os seus custos. Então, não é porque você... Por exemplo, tudo que... Script, ou então projetos que não necessitam de grandes coisas, que são problemas pontuais, ou então machine learning, e uma série de coisas que
que não precisa de integração de muitos desenvolvedores, entendeu? Então são projetos legais que você consegue desenvolver rápido, testar rápido, verificar se funciona. Então nesse caso a velocidade de desenvolvimento de teste compensa a dificuldade de acoplamento, porque assim, mesmo que a linguagem seja, quanto mais flexível a linguagem, melhor tem que ser o programador. Esse é o nosso trade-off aqui. Então, uma linguagem muito flexível, que permite que você faça muita coisa, inclusive errar muito, exige um time muito capaz, muito preparado, que siga os padrões, que siga o esperado, que não faça gambit, e aí tudo funciona perfeito. Só que isso daqui é uma realidade que não é a realidade. A realidade é que você tem 2 pessoas muito experientes e 3 inexperientes, e eles tentam trabalhar juntos, tá? Não, é uma linguagem muito boa, mas é o que a gente está dizendo. Não existe linguagem não existe linguagem universal. Ela já é uma linguagem, mas ela já é uma linguagem muito forte, porque ela é descritiva, ela é didática, ela tem tipagem forte, mas a flexibilidade que ela dá cobra seu preço numa empresa, num projeto empresarial, onde as pessoas elas não podem cometer erros, ou então o custo de um erro é muito alto. Então, como a gente passa 30% do tempo programando e 70% do tempo procurando erro, ok? A prática é essa. E quanto pior você é como desenvolvedor, mais tempo você passa procurando erro. Às vezes você passa 10 minutos programando e 2 horas procurando erro. Ok? Então, aí, você desenvolver linguagens, desenvolver técnicas que mesmo que eles levem mais tempo para construir, errem menos, compensa no longo prazo. Sacou? Então, bora lá, vamos desfocar não. Então, isso daqui é uma ideia de filtragem. Então, eu estou partindo de um vetor de pessoas para um vetor de pessoas. Só que eu tenho uma condição. A condição é que sejam pessoas menores de 18 anos. Tá? Então, eu queria mostrar 3 ideias para você. Filter, map e join. Tá? Então, vamos lá. Então, uma forma de mostrar todas as pessoas, a forma manual seria... Para cada pessoa na turma, a gente faz o quê? Print pessoa. Eu vou compactar isso daqui. Como vocês vão ver depois, quando vocês estiverem lá em LMS, que tudo que a gente está vendo aqui em Python é praticamente igual em JavaScript. JavaScript é até mais frouxo do que Python. Então é só vocês procurarem o relativo. Tá? Cadê? Python 3 filter map. Cadê? Para cada pessoa em crianças. Não é ADD, é append, né? Em Python, ADD é no Java. ADD é no Java. O que ele está dizendo? Não posso concatenar. Não posso concatenar inteiros com strings. str, porque Python tem tipagem forte, até mais do que Java, porque Java converte automático, né? Não precisa, porque o Java ele converte automaticamente. A tipagem do Python, mesmo que não seja explícita, eu não tenho que colocar que é uma string, ela é forte, ou seja, ele não mistura tipos, não converte tipos, você tem que fazer isso manualmente. Tudo bem? Ana e Júlia aqui, ó. Ana e Júlia. Bora lá, vamos começar a compactar isso daqui. Então, o primeiro conceito é o conceito de juntar as coisas. Então, eu posso dizer que a minha string vai juntar os meus elementos, as minhas crianças. Juntar. Vou pegar cada uma das crianças e juntar colocando uma string entre elas. Só que ele vai dizer, ei, você não pode juntar pessoas, você precisaria juntar strings. A gente pode fazer, vamos por parte, vamos deixar isso daqui, vamos por parte, tá? Tudo bem isso daqui, pessoal? Ó, todo mundo acompanha isso daqui? Então, vamos reescrever isso daqui em uma linha só. A gente poderia fazer assim, ó. Crianças são... A gente poderia usar o filter, mas a gente vai fazer list comprehension. Eu quero cada uma das crianças para as crianças na turma, se a criança.idade for menor do que 18.
Ó, quero cada um dos elementos. Ó, é assim, ó, você lê assim: eu quero os elementos para cada um dos elementos que está na turma, se a idade desse elemento é menor do que 18. Quero todos os elementos, ok? Cuja idade é maior do que 18 para dentro do novo vetor. Então hoje a gente está fazendo uma filtragem para os elementos que têm idade menor do que 18. Poderia escrever de outra forma e fica mais parecido com até com o JavaScript. Eu quero filtrar utilizando que critério? Utilizando o critério em que eu vou receber um elemento e eu vou retornar os elementos cuja idade for menor do que 18. Então eu vou filtrar o vetor de turma. Aqui diz qual é o parâmetro. Ó. Esse primeiro X ali, ó, dentro, no Python. Onde? Que linha? Esse primeiro X é como se fosse uma nova... Você está criando uma nova lista. Ó, esses três códigos são iguais, eles representam o mesmo conceito. Eu quero fazer uma filtragem, eu quero só as crianças. Então, o que eu vou fazer? Eu posso dizer, olha, seja uma função que recebe um x. Esse x vai ter uma idade. Se essa idade for menor do que 18, eu quero essa pessoa. Eu quero as pessoas que têm idade menor do que 18, de onde? Da turma. Isso vai salvar em que? Esses três blocos de código são a mesma coisa. Formas diferentes de escrever em Python. Em JavaScript eu teria algo como assim: crianças vai ser a turma, só que eu vou filtrar para cada elemento que eu receber se a idade do elemento é menor do que 18. Percebe que são só sintaxes diferentes para o mesmo conceito? Ali é setinha mesmo? É setinha, aqui é JavaScript. Tá? Então são formas diferentes de eu escrever a mesma coisa. Eu estou fazendo processo de filtragem. Eu quero um grupo de crianças. Em JavaScript eu diria, para cada uma das entidades que você testar, verifique se a idade dela é menor do que 18. Se for menor do que 18, salve ela na lista de crianças. Em Python eu poderia fazer isso da mesma forma. Para cada uma das pessoas, se a idade for menor do que 18, na turma, coloque ele no grupo de crianças. Ou então usando listas... Aí embaixo só colocar ele de criança, recebe ela mesmo, mas... Não, você só escreve isso. Mas já aparece. Já aparece, só comentar isso daqui para vocês verem, tá? Então, se eu comento essas essas 4 linhas que eu fiz aqui, ela é a ideia de um conceito chamado filtragem. Então, eu pego uma lista e crio uma nova lista apenas com as informações que eu quero. Então, isso é equivalente a fazer um laço e fazer um if. Tudo bem? Então, eu estou dizendo que eu vou passar uma função. Eu quero que você, aqui, ó, teste essa função, uma função que recebe um x, um valor, e verifica se o componente idade desse valor, desse elemento, é menor do que 18. Se for menor do que 18, pegue esse elemento e coloque no novo vetor. Tá? São formas diferentes, sintaxes diferentes, e cada linguagem vai ter sua própria sintaxe. Mas todas as linguagens têm, com sintaxes diferentes, a mesma ideia. Tá? Então, vamos só ver que é a mesma coisa. Então, o primeiro conceito que a gente está vendo é o conceito de filtragem. Tudo bem? Ó? Se eu quisesse os maiores de idade, eu diria, olha, maior é igual a 18. Tá? Vou fazer usando essa outra ideia aqui. Ó. Eu quero os que são maior ou igual a 18. Tudo bem? Mesmo conceito, mesma ideia. Então, isso é ideia de filtragem. Vamos para o próximo, que é a ideia de mapeamento, que vocês já usaram em FUP. Então, no mapeamento, eu também crio um novo vetor, mas não é um vetor filtrado, é um vetor transformado. Então, se eu quisesse, não as crianças, mas as idades das pessoas. Eu não tenho vetor de idades? Posso querer as idades, eu posso querer os nomes. Então, eu poderia dizer assim, ó, eu quero as idades. Vamos fazer primeiro da forma descritiva. Então, as idades, eles são um vetor. Confere? Confere. Então, para cada pessoa na turma,
não tem se pessoa ponto idade, né? Idades ponto append de pessoa ponto idade. Pessoa ponto idade. E aí depois eu vou mostrar todas essas idades. Para cada idade em idades, print idade. Não, eu quero todas as idades. Eu só quero as idades. Quero mapear, ou seja, transformar um vetor no outro. Eu tinha um vetor de pessoas, só que eu quero um vetor de idades. Eu não quero mostrar as idades. Eu quero devolver as idades. A pessoa pergunta: quem são os índices da lista? Quem são os índices do repositório? Eu não quero que você mostre, eu quero que você me entregue. Para você me entregar, você tem que passar de um vetor de pessoas para um vetor de índices, ou um vetor de nomes, ou um vetor de idade. Então, você vai transformar um tipo de vetor em outro tipo de vetor. Isso é o que a gente chama de mapeamento. Transformar um tipo de vetor em outro tipo de vetor. A gente está fazendo aqui manualmente. Ó. Eu tenho as idades, eu tenho a turma, que é uma lista de pessoas, e eu quero apenas as idades. Eu vou transformar uma lista de pessoas em uma lista de idades. Então, para cada uma das pessoas, pega a idade dela e salva na lista. Então, isso daqui é o que a gente chama de map. Então, aqui as idades das pessoas. Ó. 18, 3, 6, 18, na ordem. As idades das pessoas. Já que isso é um conceito, a gente pode mapear também de outras formas. Isso, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu poderia fazer em uma linha só. Que seria idades, recebe, map. Ó, vendo que vou fazer um mapa de uma coisa para outra? Vocês já fizeram isso para transformar uma lista de inteiros em uma lista de strings. Mapear precisa de uma função que vai pegar cada um dos elementos e transformar na outra coisa. Vocês faziam assim: mapear em strings o vetor de inteiro que você tinha lido. Então, todos os inteiros se transformavam em strings. Você estava mapeando de um elemento para outro elemento. Tá? Então, aqui eu poderia mapear utilizando aquela sintaxe que a gente tinha. Ó. Seja uma função lambda que recebe um elemento e retorna a idade do elemento. A minha função recebe um elemento e retorna a idade do elemento. Aqui. Então, para cada um dos elementos na turma, eu vou receber esse elemento e retornar a idade dele. Então, a minha idades vai ser uma lista de idades. Fiz um mapeamento de um elemento para o outro. 18, 3, 6, 18. Ou utilizando aquela outra sintaxinha, né? Fofinha. Idades é x.idade para cada x em turma. Para cada elemento da turma, eu quero a idade dele. Para cada elemento da turma, eu quero a idade dele. Que é exatamente a mesma coisa. Isso em Python. Estou usando Python porque é mais fácil de escrever o código e vocês entenderem o que é que funciona. O que é que a gente está querendo fazer? Primeiro a gente queria sair de uma lista para parte da lista, filtragem da lista. Agora a gente está querendo transformar a lista de uma coisa em uma lista de outra coisa. A gente tinha uma lista de pessoas e agora a gente tem uma lista de idades. A gente partiu de uma lista de pessoas para uma lista de inteiro. Tudo bem? Tudo bem? Vamos para o último, então. Mas quando filtrava, já criava outra lista? Sim, mas antes eu ia de uma lista de pessoas para uma lista com menos pessoas. Agora eu estou indo de uma lista de pessoas para uma lista de inteiros. Então filtrar, a lista tem que ser do mesmo tipo. Tem que ser do mesmo tipo. Filtrar é transformar uma lista de bananas numa lista menor de bananas, só com as bananas maduras. Mapear é transformar uma lista de bananas para uma lista de cascas. Tirei todas as cascas das bananas. No caso, o senhor pegou só a idade, né? No caso, eu peguei só a idade. Eu poderia pegar só os nomes.
O importante aqui é a gente entender o conceito. Estou partindo de uma lista de um tipo para uma lista de outro tipo. Tá? Aqui a gente está mapeando um elemento no outro. E o último, que ajuda um bocado quando a gente está escrevendo as coisas, é o join. Primeiro a gente conseguia filtrar, transformar, agora a gente pode juntar. Lembra que vocês davam o split? O que é que fazia o split em Python? Separava. Então, se por exemplo eu tivesse texto, meu texto é você é o amor da minha vida. Ok? Então, as minhas palavras seriam texto, ponto, split. Agora eu tenho uma carrada de palavras. Tuc, 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 tuc. Como é que eu faço para juntar as palavras de novo? Join. Então eu teria aqui o amor da minha vida. Aí tá assim, words.append meu words.append meu bem. A gente junta tudo de novo, né? Nosso novo texto vai ser join de words. Então eu consigo pegar as minhas palavras e juntar elas utilizando isso daqui como caractere de cola entre um elemento e outro. Entre um elemento e outro eu tenho esse caracterezinho de cola. Print, texto. Espaço vai ser a cola. Ih, acabei. Esqueci aqui. Eu corto essa parte quando minha mulher estiver vendo o vídeo. Ok? Entenderam o conceito do join? No join eu pego um grupo de palavras e junto, utilizando um padrão. Vamos começar então a simplificar as nossas coisas aqui, tá? Como é que eu conseguiria imprimir todas as pessoas sem um laço? Posso imprimir quem? Join. Quero juntar? Pegar todas as pessoas e juntar? Vou juntar todas as pessoas. Será que isso vai dar certo? Ele vai dizer, ei, pessoa não é um string. Ele vai dizer, ei. Não. Pessoas não, é turma, né? Turma. Ele vai dizer, eu queria uma string, você me deu uma pessoa. Então o que é que eu posso fazer? Transformar pessoas em strings. Então, ó, vou mapear, tá vendo? Para string a minha turma. O que era? Eu tinha um vetor de pessoas. Quando eu mapeei para string, se tornou um vetor de strings. Não é isso que o map faz? Pega o vetor de uma coisa e transforma em um vetor de outra coisa. Então eu tinha um vetor de pessoas. Na hora que eu usei o mapa, eu transformei em um vetor de strings. E um vetor de strings pode ser juntado pelo join. As pessoas aqui, ó. Mas isso é prática, tá? Você sempre tem que pensar que existe uma forma mais simples de fazer aquilo. Sempre existe uma forma mais simples de fazer aquilo. O objetivo é, quanto mais você se repete, mais fácil fica de errar. Mesma coisa aqui nas idades, ó. Para cada idade, eu não imprimi todas as idades. Como é que eu faço isso daqui num golpe só? Vou imprimir o quê? Vou juntar utilizando espaço join. Eu vou juntar as idades. Não quero mostrar as idades? Vou juntar as idades. Opa, só que idades é um inteiro. Então eu transformo para string as idades. Ui. Tem dois join, né? Ah, tá, desculpa. É porque em JavaScript idade. Idades é o vetor. Idades é o vetor. Eu mostrei o vetor de idades? Cadê? Não. Ah, tá, porque aqui eu botei nome. É x ponto
idade. Tá. Não, cada uma das idades para cada elemento da turma. Não é idades, não? É, idades é aqui. Eu estou mandando imprimir o vetor. Estou mandando imprimir o vetor. Certo. Ok? Idade é como se fosse um nome. Compactando ainda mais, se for com muita paquita, eu poderia dizer que, dada a minha turma, eu vou mapear fazendo o quê? Cada um dos elementos que eu receber, eu vou pegar a string do elemento ponto idade. Eu nem precisaria disso daqui. Ó, fiz o mapeamento pegando o texto de cada uma das idades. Tá. Vocês não tem que, o objetivo aqui não é que vocês decorem Python, até porque a gente não está trabalhando com Python, mas vocês entenderem o conceito. Eu consigo mapear de um tipo para o outro, e eu consigo filtrar entre tipos, e eu consigo utilizar o join para juntar as coisas. Que é a mesma coisa que a gente vai fazer em Java. Primeiro a gente faz daquela forma mais descritiva, com laços, mas até mesmo em Java tem formas mais compactadas de nós conseguirmos as coisas. Tá? Vou continuar aqui não. Vamos fazer direto lá no outro. Cadê o... Bora lá. Class. Cada cliente tinha um. Os clientes recebiam empréstimo, né? O empréstimo era uma transação. Era assim mesmo? Transação tinha um ID. E a transação tinha um value. E a transação tinha um... Alguém tinha um string client ID. Uma revista de transações dentro do sistema. Tudo bem, mas aí você precisa ter um objeto de transação. Sim, mas aí cria do... Sim, tudo bem, mas o que é uma transação? Se eu imaginar que toda transação no meu banco ou no meu sistema ela tem um ID único, eu tenho que gravar isso. Essa foi a transação 1, essa foi a 2, essa foi a 3, essa foi a 4, essa foi a 5. A transação tem um valor que eu dou para alguém. Um valor que eu dou para alguém tem um identificador. Agora vamos lá. Onde é que vão estar essas transações? No meu cliente, cada cliente sabe suas próprias transações, ou no meu sistema? O sistema tem a lista com todas as transações efetuadas. Sistema. Mas se tivesse no cliente também não estaria logicamente errado. Tá? Então bora lá. O meu sistema tem uma lista de transações. Tenho que inicializar minha lista de transações? Se eu não inicializar, ela começa como nula, eu não consigo. Tá. Só a falta de atenção. Pronto. Agora, todas as vezes que eu fizer um empréstimo, além de colocar o dinheiro lá na conta do cliente, eu tenho que fazer o que com esse empréstimo? Tenho que salvar na lista de transações. Des.transações.append new transação. Agora chega na parte divertida, ó, assim. Toda transação tem que ter um ID crescente. Concorda? Então eu tenho que salvar esse ID em algum lugar. Isso vai ser uma coisa muito recorrente. Então eu preciso de alguma forma salvar qual foi o último valor que eu dei para salvar qual é o próximo valor que eu vou dar. Uma forma fácil de fazer isso é só criar um inteiro aqui, ó. Next ID, ou então next TRID. E aí toda vez que eu criar uma nova transação, eu uso esse ID e incremento, uso esse ID e incremento, uso esse ID e incremento. E vai adicionar um. Começa com 0. Tanto faz, é o mesmo conceito. Mas ó, criei uma nova transação no meu sistema. Que de você, que de emprestar, né? Então eu vou utilizar o next TRID. Qual é o valor? Saldo. Para o agiota o saldo é negativo, porque ele está perdendo dinheiro, né?
E o cliente, eu não fiz construtor, fiz não. Transação, bora lá. Generate, construtor, todos eles, ok, pronto. O ID, o saldo e o cliente. Quem é o cliente? É o cliente com esse ID. Ué, o que ele está reclamando? Ah, tá. ADD. Vale. Transação inteiro. Ah, tá. É porque é float aqui. O valor é float. Float. Ok. Então posso. Para mostrar seria o quê? Ah, tem um nomezinho mostrar? É histórico? Histórico. Resumo, histórico. Mostrar as transações, né? Get histórico. Vamos começar a fazer diferente agora, utilizando as ideias do que a gente aprendeu. Então, ao invés de imprimir o histórico de cara, eu vou retornar o histórico. Então, o meu histórico, ele é de que tipo? Um vetor de quê? De transações. Então, posso retornar um array list de transação. Get histórico. E aí eu vou retornar o que? Transações. Então, quando a pessoa pedir... A emprestar já estava funcionando, né? Ó, o mesmo join que a gente acabou de utilizar, só que em Python, em Java, tá? String.join, e eu digo quem eu quero juntar. Mesma ideia, ó. Quero fazer o join, utilizando o espaço para colar as coisas. Eu vou utilizar o subarray. Esse subarray que a gente fez aqui, em Python, seria a mesma coisa de dizer, olha, está muito grande, não está cabendo na tela. O meu subarray é a minha lista antiga do 2 até o final. Isso daqui é em Python. Eu quero a lista, só que do 2 até o final, e isso é em Java. A minha lista é uma lista de strings. E para pegar uma parte do array, eu vou utilizar o método da classe array, que é copiar um range. Vou copiar um range desse vetor, começando do 2 até o final. A gente escreve muito, né? Mas é bem mais descritivo. Tanto que eu não decoro. Quando eu preciso, eu vou lá na internet e procuro. Como é que eu copio de um elemento para o outro? Ok, vamos fazer o histórico aqui. Para fazer o meu histórico, eu vou mostrar quem? Sistema.get histórico. Posso dar um print no array list, ele vai mostrar o array list de cara. Então, eu tenho duas opções. Ou eu faço um laço passando por cada um dos elementos e imprimindo um a um, ou eu dou um join em todos os elementos e mostro. O que vocês acham que é melhor? Porque se eu fosse mostrar de um por um, peguei o histórico, né? Poderia fazer assim. O meu histórico é um array list de transação histórico. Aí eu iria para cada transação tr em histórico salt tr. Mas eu posso também fazer de um golpe só, dizendo, ó, mostre quem. Ó, fazer o join aqui. Junta tudo. Quem é o tudo? O tudo você vai pegar de sistema.get histórico.
Ué, ele não funciona com string.join. Não funciona com a release? Deixa eu ver. String join java a release. Ih, tem não? A de vocês tá caída também ou só a minha? Deixa eu só cair e voltar de novo. Não, tô sem conexão. Salão. Foi? Foi não, tudo bem, vamos sem essa. Não tem problema, a gente vai sem ele. A gente vai sem ele. Tudo bem, vou fazer na mão. Não lembro como é que faz não. Muita linguagem pra gente decorar cada um do seu jeitinho. Para cada transação em... Dá para dar uma simplificada aqui, ó. Para cada transação em sistema.get histórico e filtro. Bora testar? A gente não fez o toString não da transação, né? Não. Então, nem lembro como é que são os comandos. Eu tenho que adicionar as pessoas, né? Cadastrar a Eva. Precisa de mais alguma coisa? Eva Morena. Cadastrar o Rui Araripe. Show. Ok. Se eu pedir para mostrar o histórico, não tem nada porque não emprestei para ninguém, né? Emprestar. Não, tem que colocar primeiro o seu saldo. Init e o seu saldo. Senão eu não consigo emprestar, né? Tudo bem. Ih, vai dar erro agora. Init, vou começar com 500 pontos. Show. Eu zerei tudo, né? Cadastrar a Bia, que o nome dela é Bianca Almeida. Agora eu vou emprestar dinheiro para Bianca. Emprestar para a Bia R$200. Então Bia tem R$200 e eu tenho 300. Vou emprestar para a Bia mais 50 conto. Vou emprestar para a Bia mais R$20. Se eu pedir o histórico, o que é isso? São as transações. Como eu não fiz o toString, como eu não sobrescrevi o toString da transação, ele está mostrando o endereço dos objetos. Cada uma das transações ela tem um endereço. Então, bora lá, public string toString retorna ID mais value mais cliente ID. Tá. Valeu. Vamos de novo.
Alt Shift F10. Nós temos quantos computadores funcionando aqui? Aqui na sala agora. Tem um bocado, né? Vamos se agrupar para vocês tentarem fazer uma atividade. Vou copiar, colar o agiota do jeito que ele está e aí vocês vão dar continuidade para mim, tá? Fazer uma alteração. Init 500, cadastrar Ana Mora, cadastrar Lívia Sena, emprestar Ana 200, emprestar Lívia 100, histórico 200 para Ana e 200 para Lívia. Tudo bem. É verdade. Eu tô lembrando de incrementar as transações. O ID não tenho, né? Então depois de fazer isso eu tenho que incrementar. Next TRID mais um, que aí ficou sempre no 0. Ok. Então vamos fazer a seguinte mudança, tá? Vamos começar algumas mudanças aqui, tá? Então, se eu faço nesse, acho que vou fazer nesse. Tá, então vai ser uma coisa simples só pra gente começar. Pegar o código do jeito que tá aqui, essa é a vantagem de estar em um só. E será que eu consegui conectar? Danchpad.com/Jedi. Vai! Tá lá no Jedi. Tá? Então copiem o código do Jedi para o projeto de vocês. Então não quero ninguém sozinho não. Colhem alguém que tem computador, vamos fazer umas ilhazinhas, tá? Pra gente praticar um pouquinho. Esse Jedi Eu uso pra tudo. Que é fácil de... As pessoas sabem escrever Jedi. Bora lá? Fique sozinho não, vamos montar uma ilhazinha. Ainda tem uma tomada aqui, vocês podem trazer o computador. Vamos fazer os grupinhos de 3. Fique sozinho, fique sem ninguém, fique abatido não. Não fique sozinho. Mesmo que tenha computador sobrando, não fique sozinho. Vem pra cá que tem tomada. Bora lá. Pode trazer a cadeira, coloca aí. Ok, pessoal, então, caramba, aqui tá um clubezinho, né? Todo mundo. Vamos lá, pessoal, porque assim, muita gente no computador só também não consegue trabalhar direito. Venham pra cá, aqui. Dou pelo menos 2, venham pra cá. Pode ficar 3 ali, ó, junto ali do lado. Com o Fábio, pode vir pra cá, vamos tentar fazer dupla ou trio no máximo, tá bom? Então, bora lá, atividade, vocês já têm o emprestar, façam o devolver. No AJ você já tem um métodozinho emprestar, cadê? Ó? O teu método emprestar, ele verifica se pega o cliente, verifica se ele existe e aí coloca uma transação emprestando. Vamos tentar fazer o devolver. Fica sozinho não, homem de Deus. Cola aí. Tá? Então, como seria o devolver? Devolver tem o mesmo protótipo. Alguém está devolvendo. Olha, se
Você segue o faniquito, vamos lá, segue o faniquito. Ainda tem mais de 3 pessoas, tem 4 pessoas olhando para a mesma tela ali. Um de vocês vem para cá. Um dos 4 vem para cá. Cola aqui. Seria o receber, tá? Então, vamos entender o comando. Se vocês não entenderem o que é para fazer, vocês não fazem. Então, vamos lá. O que é que o emprestar faz? Emprestar para alguém uma certa quantidade. Então ele verifica, esse alguém existe. Primeiro teste. Segundo teste, que não está aqui, né? O agiota, ele tem esse dinheiro para emprestar. Então, se esse alguém existe, o agiota tem esse dinheiro, então eu salvo isso como uma transação. Eu marco que eu acabei de efetuar uma transação. Eu atualizo o saldo da pessoa e atualizo o saldo da agiota. A gente vai fazer a ação contrária só. Então, para devolver dinheiro para o agiota, receber, devolver, não sei como é que vocês preferem chamar, eu verifico se o cliente existe, verifico se o débito dele é menor ou igual a saldo, ele não pode devolver mais do que ele pediu. Eu sei onde é que está o débito dele no próprio objeto do cliente. O cliente, ele tem um saldo. Então, se eu não estiver devolvendo mais do que eu devo, eu permito. E aí, se deu tudo certo, se eu posso devolver esse valor, eu vou salvar uma nova transação, vou incrementar o ID e vou alterar os saldos. Vamos lá? Aí vocês fazem o emprestar e adicionam lá na main para poder testar o seu emprestar. Desculpa, devolver. Obrigado. Bora lá? Isso aqui não tem ideia, não tem ideia. Eu não vou agarrafar, Dá um abraço. Descobri que abraços são melhores do que garrafadas. Né? Tipo, vocês caem na situação melhor. Se você cai. Bora lá, pessoal. Nosso objetivo é devolver. Bora, Fábio, interage com o povo aí. Você sabe o que é? Vocês entenderam o que é que eu vou fazer? Fábio, não. Como é teu nome? Hã? Igor? Eu queria outra coisa. Só para evitar, com muito cuidado, quem vai ficar digitando não é o dono do computador. Troca o computador aí de dono. Já trocaram, né? Então, com muito cuidado com o computador dos outros, que é o que daqui a pouco já é meu computador e a culpa foi do Davi. Com muito cuidado. Mas a palavra do pai
Tira esse paciente. Sim, mas aqui também Eu acho que é discutir sendo assim, ela estava dando lá no japonês. E nós achamos eu acho que é o mesmo. Mas tem que encontrar a gente. Cara, acho que eu vou conseguir pegar uma bem grandona de 8 tomadas e ajudar. Vou pegar em Fortaleza, comprar uma bem grandona de 8. Eu já ajudava no carro. Não tem que se tivesse mais tomadas, eles também estavam bem grávidos, né? Professor, a gente já está fazendo isso lá embaixo. Veja. Porque assim, na verdade, tem erro para ter tomada aí, né? Tem erro para ter tomada. Ah, tá. Cadê o método de encontrar cliente? Então, está com a alimentação é rápida. Não pode deixar isso acontecer, entendeu? Alimentação porque se você erra o tratamento dos poucos, a própria mulher não sabe mais nem onde você está. Aqui está muita alimentação.
a revista, ele nem acha tudo pode fazer isso. Essa primeira parte Tem que fazer, tem que crescer, tem que evoluir, porque senão a ideia é ninguém se te ajudar e você vai estar errado, para bater, com todos nós vai ficar perdido. Você não pode fazer isso. Outra coisa que você não pode perder é que tem a desculpa errada. O que é isso aqui? Quem é que está dentro do foco? Todos eles estão dentro do foco? Todos eles estão dentro do foco? Fazer o esforço para dar uma seleções de uma mais de vida. E alguém pode estar dizendo assim, ó, que tem que explicar o livro fez, não iria. A função conectada no espaço, está todo. Senão não dá para fazer o código todo. Que aí você está sendo forte e daqui. Essa função está solta aqui no meio do negócio. Você não fala para ele que é errado não, a primeira coisa que fazer é consertar o que já está errado. Tá? Onde é que você vai funcionar nova, você conserta o que está errado. Aí tipo, que não está igual ao do está. Cadê o encontrar? Porque tu esqueceu de ele não identifica a função. Encontrar as clientes adjetivas, retorna o quê? Ele retorna assim. Agora eu não entendo que isso é uma função. Ah, tá, tudo bem. Só que, tá, aí eu faço aí, tá, você vê, eu faço pode querer que tem um monte de erro. Ó, conserta o erro das transações. Porque assim, erros, quando começa a se misturar e ele não sabe onde atacar, você tem que atacar mais alguma vez. Você tem que consertar outros enquanto existem uns. A ideia é que as coisas estejam minimamente nos lugares para te dizer o que é que está errado. Então você tem que primeiro consertar a das transações, porque você nem a classe de transações criou. Na verdade, então ele não consegue. Você tem que contar com ele. Pega o código que eu botei na internet, depois tenta consertar, porque senão vocês não conseguem encontrar isso. Depois a gente explica. Ok, quando a pessoa é assim.
Senão você retorna, não para o seu filho. Esse demais como estamos nós aqui? Como é que está a organização? Acho que existe livros de pesquisa colocar lá na família, e vocês vão definir quem são Quem quer dinheiro? Vou pegar o violãozinho. Rebola a minha lá, rebola os peixes aí. Rebola os peixes aí.
esse aí que ele escreveu esse porque se ele entrou nesse livro, se ele é nulo, o cara está entrando em casa acaba. Se ele ficou na lei, ele não caiu no livro. Se ele não caiu no livro é porque ele não é. Se ele pode receber esse livro, se a dívida dele é o suficiente para dar conta. Se eu devo 500, eu não posso pagar 600. O dinheiro. Sucesso. Ele vai estar vendendo lá no carro. Saiu. Bora lá, troca o dono do computador. O dono do computador não, é só o dono do teclado. Troca o teclado aí, não. Quem quer dinheiro? Diz. No caso, se eu fazer o saldo, vai ser sobre a transação. Exato. A transação, a operação sobre o saldo. Fazer o que é isso? O que é isso? Você quer retornar o saldo ou devolver o que você deve? Não dá opção. A parte da função da lei é feita. Ela tem que dizer o que ela pode ser. Pode ser quitar dívidas, pode ser qualquer uma dessas coisas. Eu não vou saber que é o mais fazer. Se o saldo dele para pagar é maior do que a dívida, ele vai receber a dívida da família. Você não pode pagar mais.
Isso é importante, pessoal. É como se você estivesse montando as coisas dentro de uma árvore. Se a maçã ficar lá, não é mesmo. Não é mesmo. Tem que ver. Então, vamos lá. Onde é que está? Onde é que está? Perceber equivalente. Tem que ver. É o pessoal da frente. E se a pessoa estiver pagando mais do que deveria, não vai poder. Você verifica se o ponto positivo seu saldo aparece no seguinte, você faz agora você vai fazer o contrário. Você vai verificar se o ponto vai verificar se o saldo é menor do que o que Se não entrar aqui, não paga o outro. você não pode pagar mais do que o que ele deve. Não, ele vai pagar menos. Se eu der 500, eu posso pagar 300, eu posso pagar 500, eu posso pagar 500. E aí, se for falar, você vai dar para os dois. Você tem que escrever para você fixar. Pessoal, são 11h45. Vocês querem mais tempo? Porque a gente tem que. Eu queria mostrar como é a solução, né? Pra gente não voltar no loop pra casa e ter que fazer a chamada ainda. Vamos fazer, porque senão a gente não consegue. E aí ia ficar ruim voltar pra casa sem. Se a pessoa for pagar mais, Ela não pode. mas não é só cobrar só para dar isso, mas esquecer. Não, vai ser a calculadora mesmo? Esquece. Ó, você tem que fazer o que o cliente quer que você faça. Não importa o quão maravilhosa seja a sua solução para o problema, você tem que se ater aos requisitos. Realmente era só pegar o necessário e devolver, né? Na tua amiga, eu queria que as pessoas dessem estudar para os velhos. Era só pronto, ainda. Só que não tinha opção em pé, velho. Devia ter a opção em pé, né? Se tivesse a opção, vamos mudar a Topic só por tua causa? A Topic vai ter os preferenciais, os normais e os em pé. Mas tem a quantidade de pessoas que pode fechar. É, tudo bem. Não, exato. A gente faz a herança no onde o UFC é infinita, a quantidade de pessoas da ordem. Eu vou fazer assim, eu vou mudar o semestre que vem, a gente vai permitir infinitas pessoas em pé. Topic nunca lota. Vai ser ônibus universitário. Ok. Em homenagem a você, ainda bota seu nome no final lá do projeto. Que vai ficar bem mais difícil tirar os jovens e colocar os velhinhos. Bora nós. Perdão. Travei aqui. O que é que eu tô fazendo? Ah! Devolver.
É receber. Receber. Travei. É que vocês falaram do ônibus, aí eu fiquei lembrando. Eu tô tão feola que eu olhei aqui no grupo calorado de calculador. Eu lembrei de uma vez algumas vezes que eu vim no ônibus, né? E legal que ele faz várias paradas na praça, ali no anexo, no antigo anexo, aí depois ali, né? Quando eu subi lá na praça, eu achava que não cabia mais ninguém. Aí quando ele chegou no anexo, que subiu mais umas 10 pessoas, eu tinha certeza que não cabia mais ninguém. Quando chegou ali naquela curvinha do último sinal, que subiram mais 10, eu disse, meu Deus, isso desafia a lei da física. Cara, isso precisa ser estudado. Não faz sentido. Ok, let it go. Receber. Vamos fazer do zero, né? Fazer do zero. Para receber, eu preciso saber se o cliente existe. Então eu posso ou fazer um laço procurando o cliente, ou utilizar a função que a gente tem, que é encontrar cliente. Encontrar cliente recebe um ID. Ups. Um ID. Encontrar cliente me retorna um cliente. Cliente clear recebe find cliente. Como é que eu sei que o cliente existe? Mas para sair da função, se for igual a nulo, ele não existe. Ó, a gente já vai ter a redundância, porque a gente vai ter duas vezes a mesma coisa aqui, né? Mas tudo bem, por enquanto, aí daqui a pouco a gente faz, não sei se vai dar tempo, né? Mas a gente lança as exceções, cria uma função só para tirar as redundâncias. Se cliente for igual a nulo, não tenho cliente. Se cliente for igual a nulo, eu não tenho cliente e pego o beco. Se eu tenho cliente, aí eu tenho que verificar o tanto que o cliente deve é menor do que o tanto que ele quer pagar. Se isso for verdade, se ele quiser pagar mais do que ele deve, então eu digo, olha, ei, posso não. Pagamento maior que dívida. Se ele existe e o tanto que ele está pagando é menor ou igual à dívida, agora a gente vai fazer as operações. Eu posso adicionar a transação, desse ponto transações, ponto, add. Como a transação ela não é um primitivo inteiro, float. Toda vez que eu crio um objeto desse tipo, eu tenho que dar um new. Se fosse um primitivo, eu não precisava dar um new. Um string, um inteiro, um float. A transação que é uma classe, eu preciso. É uma nova transação. Nessa transação, eu preciso de um ID da transação, um valor e um cliente. O ID da transação eu puxo lá do meu next TRID. Ali, se o saldo menor que o saldo, ele não está testando se o saldo do cliente é menor que o saldo da OJ, não? Não. Se eu fosse desse ponto saldo, eu pegaria o saldo da OJ, que é o saldo do objeto. Só que quando eu pego o saldo, eu pego do parâmetro. O parâmetro, ele sombreia o objeto. O mais importante é a variável mais interna. E se eu quisesse obter o saldo do agiota, eu faria um desse. Então ele está testando aqui está usando o saldo, que é parâmetro. Não, eu não passei um parâmetro na função, uma variável chamada saldo. Então, como eu não estou colocando des, ele pega a da função. Tá vendo aqui, ó? Receber valor. Se eu colocasse valor, eu não teria confusão. Tudo bem, mas se você usar saldo, na hora que eu coloco o saldo aqui, ele não vai pegar o saldo atributo, ele vai pegar o saldo parâmetro, que é o mais interno. Toda vez que você cria um escopo mais interno, uma função, um if, um for, e tiver a mesma variável
criada em vários escopos, o que vale é a mais interna. No caso aqui, a mais interna é o parâmetro. Então, se o tanto que o cliente quer pagar é maior do que o que ele deve, então eu não aceito. Se ele não caiu nesse if, é porque não é maior. Então eu vou dizer, olha, a conta do agiota vai aumentar de saldo para esse cliente. E eu tenho que lembrar de fazer o quê? Incrementar as transações. Para quando eu for para a próxima transação, ter um novo número. Agora eu tenho que mudar os saldos, né? O saldo do cliente, ele vai fazer o quê? Vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir de quanto? De saldo. E o saldo do agiota vai aumentar de saldo. Tá. Quando você mostrar as transações, cada transação precisa ter um ID. Essa foi a transação 0, a transação 1, a transação 2, a transação 3. Em algum lugar você tem que gravar qual é o número que você está dando para eles. Exato. A gente criou aqui no sistema um inteiro. E aí toda vez que eu crio uma nova transação, eu tenho que lembrar de incrementar esse inteiro. As funções estão muito parecidas, sim ou não? Então a mesma coisa. Toda vez que você tem redundância de informação, isso te leva a erro, porque se você muda num canto, você tem que lembrar ou saber que tem que mudar do outro. As pessoas não vão adivinhar. Então o nosso objetivo é fazer com que as coisas não se repitam. Como é que a gente poderia simplificar isso aqui para a gente não ter repetição? Por exemplo, lembrar de adicionar a transação ou lembrar de incrementar o índice. O que é que eu poderia fazer? Eu tiro isso daqui e coloco numa função. Como é que poderia ser o nome da nossa função? Não quero repetir isso daqui, ó. Tá vendo? Não quero. Repetir 2 vezes. O que é que esse bloquinho de código faz? Não, o que é que só esse mesmo bloquinho aqui, ó, 2 bloquinhos muito iguais, tá vendo? O que é que esse bloquinho de código faz? Tá adicionando na lista de transações. Então pronto, vamos fazer uma coisa só para isso. Void adicionar transação, que recebe um int value e um string client ID. E ela faz para mim isso. Então aqui seria o valor. E esse daqui seria client ID. Ué, que agora basta eu dizer que eu quero adicionar uma transação. Com qual valor? Emprestando é menos saldo. E para qual cliente? Adicionar transação. Tá. Adicionar transação é um float. Okay. E aqui também fica a mesma coisa. Ó. Adicionar transação. Só que aqui é saldo para esse cliente. E aí não corro o risco de, por exemplo, toda vez que eu precisar adicionar uma transação, eu posso chamar o meu método. Não tem perigo de eu esquecer de incrementar o ID e dar conflito. Mas isso daqui também eu estou fazendo o tempo todo, tá vendo? Ó? Verificando se o cliente existe. Vamos tirar isso daqui. A gente pode colocar lá no... Vendo aqui? Encontrar cliente. Então eu posso dizer, se eu não encontrar o cliente... Eu posso... Lembra das exceções que a gente começou a trabalhar ontem? Ou foi ontem, foi antes de ontem? Se por acaso eu cheguei no final da linha e eu não encontrei o cliente, o que é que eu posso fazer? True new runtime exception. Falhou. Nosso cliente não existe. E olha como a vida fica mais simples agora. Tchau. Mesma coisa aqui.
Porque eu sei que quando a gente começa a pensar em exceções, a gente começa a pensar que o mundo funciona, né? Ué, eu quero o cliente, e se o cliente não existir, o problema não é meu. Não sou eu que vou resolver o problema. Se o cliente não existir, quem tem que resolver é outra pessoa. Ok? Então, já que eu estou trabalhando com o nosso amigo try-catch, vou ter que colocar ele aqui, né? Try. Começando a ficar código demais, função código muito grande é ruim. Semana que vem a gente separa as coisas. Try, catch. Runtime, exception. RE. E eu vou mostrar re.getMessage. Aí a gente começa a fazer aquela limpeza que a gente chama de refatorar. O nosso código aqui ele tem 130 linhas. Se a gente começar a limpar as coisas, aí ele fica bem mais sequinho, bem mais legível. Vamos terminar a aula, já deu tempo. Só rodar aqui para eu ter certeza que está funcionando. Então bora lá. Cadastrar a Ana. Ué, falhou, o cliente não existe. Tá. Tudo bem. Onde foi que eu cadastrei? Cadastrar. Ah, tá. Tá aqui. Ah, tá. Tudo bem. Olha que legal. O meu cadastrar, cadê? Cadastrar tá tentando encontrar o cliente. Percebe aqui, ó? Aí como ele não encontra o cliente, o que é que ele faz? Não. Aí ele dispara a exceção. Aí eu não lembrava que eu não estou mais testando com nulo. Então vamos fazer assim, ó. O meu objetivo é que isso dê certo ou dê errado? Não. Eu quero conseguir encontrar ou não conseguir encontrar? Não consegui, ó. Eu vou tentar encontrar. Se der errado, é porque o cliente não existe. Sim ou não? Se ele não existe, o que é que eu faço? Eu adiciono ele. Aquele código, foi-se embora. Não quero cadastrar esse cliente. Então eu procuro alguém com esse nome. Se eu encontrar, o cliente já existe. Não posso cadastrar. Ixi, eu acho que agora deu um nó na cabeça de vocês. Uma hora dessa fazendo esse monte de coisa, né? Coloca o código atualizado no É. Hã? Tirou. Hã? Não tá gravando? Tá, mulher, tá. Tá no ar-condicionado, a bolinha vermelha. E pessoal, já deu meio-dia, tá? Então, quando a gente começa a pensar em exceções, a nossa lógica muda e ela simplifica. Ó, eu só posso adicionar o cliente se ele não existir, correto? Se eu tentar encontrar um cliente, ele não existir, o que é que o find vai fazer? Vai me retornar uma exceção. Só que eu não quero que essa exceção caia lá no usuário, eu já estou esperando por ela. Se ele encontrar o cliente e retornar uma exceção, se ele não encontrar e retornar uma exceção, eu adiciono, porque eu espero que ele não encontre. Se ele encontrar, eu relanço a exceção, só que dizendo que o cliente já... Tudo bem, eu dei um nó na cabeça de vocês, mas agora não tem mais tempo não. Depois vocês olhem e ficam pensando assim, o que a Cris está tentando fazer aí? Por que eu tenho o troll dentro do try? Senão a gente vai estourar o horário. E agora eu vou correr para casa. Vamos ver se funciona. Cadastrar a Ana, que é Ana Maria. Show. Ana Maria. Vou emprestar para Ana R$50. Ah, ele não tem dinheiro. Será que ele conseguiu? Ah, nós não tínhamos feito Então, a agiota pediu um empréstimo do banco para poder emprestar para Ana. Ele é muito gente fina mesmo. Ok. E aí ele está devendo para poder... E aí é devolver... O que foi que eu usei de nome lá? Cadastrar, emprestar... Ah, eu nem fiz o devolver.
Fiz não? Fiz não. Vai ficar por isso mesmo. Ok, pessoal, agora eu acho que vocês conseguem terminar o AJ, quem estava enganchado nele, eu acho que consegue dar fim. Vamos lá para o final da história. Então, terça-feira, encontro vocês, mesmo bate-horário, mesmo bate-canal lá no laboratório, e aí eu vou cobrar os progressos que a gente combinou essa semana. Não me apareça aqui sem ter feito nada, tá certo? A não ser que seja uma coisa assim muito terrível, mesmo, não me apareça aqui sem ter feito nada. Ou então não me apareça mais.